Ele não chorou no enterro da mãe, e por isso o mundo inteiro o julgou. Mas quem nunca se sentiu deslocado em um universo que exige as emoções certas, as palavras certas, os comportamentos certos? Imagine acordar um dia e perceber que tudo, o amor, o trabalho, a justiça, é apenas uma invenção para dar sentido ao vazio. É nesse abismo de indiferença e lucidez que começa a história de um homem que ousou não fingir. Publicado em 1942, O Estrangeiro, de Albert Camus, não é apenas um romance, mas uma experiência filosófica disfarçada de narrativa simples. O protagonista, Meursault, vive na Argélia colonial e parece desconectado de tudo o que o cerca. Ele trabalha, bebe café, toma sol, fuma e observa a vida como quem assiste a um filme alheio. Quando sua mãe morre, ele não chora. Quando se apaixona, ele não promete amor. E quando mata um árabe na praia, não encontra uma explicação racional. O sol que o cega, o calor que o sufoca, o instante que o consome, tudo parece mais real do que o próprio motivo do crime. No tribunal, o assassinato quase se torna irrelevante. O que está em julgamento é sua humanidade, ou melhor, sua incapacidade de representar uma humanidade aceitável. Ele é condenado não por matar um homem, mas por não ter chorado pela mãe. O verdadeiro escândalo é sua sinceridade. Camus, ao criar Meursault, constrói um símbolo do homem moderno diante do absurdo, essa tensão entre a necessidade de sentido e o silêncio do mundo. O autor, frequentemente associado ao existencialismo, prefere ser chamado de filósofo do absurdo. Para ele, a vida é desprovida de propósito. Mas é justamente nesse vazio que encontramos nossa liberdade. O absurdo nasce do confronto entre o desejo humano de coerência e o caos indiferente do universo. Meursault, ao não fingir, encarna essa verdade brutal. Ele vive sem ilusões, sem máscaras, e por isso é incompreendido. No entanto, o livro não é uma ode à apatia. É um grito contido contra a hipocrisia de um mundo que prefere mentiras confortáveis à verdade incômoda. O dilema que O Estrangeiro nos propõe é perturbador. Meursault é um homem livre ou um homem vazio? Sua indiferença é coragem ou covardia? Camus o pinta como um ser lúcido, mas sua lucidez é quase desumana. Ele não se revolta, não se arrepende, não tenta justificar-se. Aceita o julgamento, a prisão e a morte com a mesma serenidade com que observava o sol sobre o mar. O absurdo, então, não é apenas filosófico, é moral. Até que ponto o niilismo pode ser libertador? Se nada tem sentido, qualquer ato se justifica? Camus rejeita essa conclusão. Sua resposta é a revolta, não a resignação. Revoltar-se é reconhecer o absurdo e ainda assim continuar. É afirmar a vida mesmo sem prometer salvação. Mas Meursault não se revolta, ele apenas aceita. E talvez seja nesse silêncio que mora a verdadeira tragédia. Não a falta de sentido, mas a falta de desejo de construí-lo. Alguns leitores e críticos veem no livro uma crítica velada ao colonialismo francês. O árabe, morto na praia, nunca recebe um nome. É uma presença sem voz, um corpo sem história. Nesse silêncio, Camus expõe a indiferença social e racial de uma época, e talvez a nossa própria. O verdadeiro estrangeiro pode não ser Meursault, mas aquele que é apagado do discurso. O livro, então, ganha novas camadas, não apenas filosóficas, mas éticas. O Estrangeiro nos obriga a encarar nossas próprias máscaras. Quantas vezes sorrimos sem vontade? Choramos sem dor? Amamos por conveniência? Meursault se recusa a participar dessa farsa e paga o preço máximo por isso. Ele é o espelho de um homem que não mente para sobreviver e, por isso, não pertence. Há 4 ensinamentos que emergem dessa jornada. O primeiro, a sinceridade tem um preço. Ser verdadeiro é escolher o exílio da aceitação. O segundo, o absurdo é inevitável. Não há resposta para o porquê das coisas, mas existe o poder de continuar mesmo assim. O terceiro, a liberdade nasce da aceitação.
Quando Meursault, ao final, aceita o absurdo e a própria morte, ele finalmente se reconcilia com o mundo. E o quarto, o sentido está no próprio ato de viver. Não há necessidade de transcendência. Há apenas o instante, o sol, o vento, o agora. E isso basta. No fundo, Camus não celebra o desespero, mas a lucidez. Viver é um ato de criação constante, e é preciso coragem para fazê-lo sem ilusões. O estrangeiro continua a ser um espelho desconfortável da humanidade. Ele nos lembra que buscamos sentido, mas tememos a verdade. A frieza de Meursault não é a ausência de alma, mas uma forma de defesa diante do absurdo da existência. E quando, no fim, ele olha para o céu e deseja apenas que uma multidão o receba com gritos de ódio no dia da execução, ele atinge a sua paz. A indiferença do mundo não o oprime mais. Ela o liberta. Camus nos deixa com uma reflexão devastadora. Talvez o universo não se importe conosco, mas isso não o torna menos belo. A vida não precisa de sentido para ser vivida. Basta a consciência de estar vivo. E você? Já se sentiu estrangeiro dentro da própria vida? Já sentiu o peso de não se encaixar nas expectativas alheias? Talvez, no fundo, sejamos todos Meursault, tentando compreender o sol que nos cega, o silêncio que nos cerca e o absurdo que nos faz humanos.